Conhecendo clássicos do cinema, episódio 1, Scott Pilgrim contra o Mundo. E sim, eu nunca tinha assistido esse filme, mas escutei falar tanto sobre ele que acabei criando uma puta expectativa. E no final acabou sendo bem diferente do que eu esperava. Tudo começa com o Scott apresentando a sua nova namorada pra sua banda. E logo fica claro que o Scott é um grande filho da puta. Ele se envolve com mulheres pela diversão dele, sem dar a mínima pra como as suas ações vão afetar ela. Tanto que quando depois o Scott vai comentar sobre os seus términos, ele nem sequer se lembra de como foi. Pra ele, só acabou. E é duro perceber isso porque a Knives é uma pessoa adorável, que toma um pé na bunda de forma extremamente fria e cruel quando o Scott conhece a Ramona Flowers, uma garota com estilo alternativo e inconstante que me lembrou e muito a Clementine lá do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E ambos os casos são muito bem explicados por uma fala da Margot no final do filme Cidade de Papel. Ela explica pro Quentin que as pessoas tendem a idealizá-la. Os homens se apaixonam por um conceito imaginário e não por ela em si. Eles gostam da ideia de que todo dia será uma aventura, sem nem ouvir o que ela quer ou ao menos saber quem ela é. E me parece que esse é o mesmo motivo que fez o Scott se apaixonar pela Ramona. Só que pra ficar com ela, antes ele deve derrotar a Liga dos 7 Ex-Malvados, que são 7 ex-namorados, cada um com suas próprias habilidades, que uniram forças para que apenas eles possam decidir o futuro da vida amorosa da Ramona. E falando assim, parece incrivelmente estúpido, mas é inacreditável quão foda isso é no filme. Acho que a única batalha que eu não gostei muito foi contra os gêmeos, mas as outras são um espetáculo. Sem exagero, Scott Pilgrim contra o Mundo tem coreografias de luta melhores do que pelo menos 90% dos filmes que são de luta. E já que estamos falando de qualidades técnicas, esse filme tem as melhores transições que eu já vi em toda a minha vida. A impressão que dá é que a história nunca tem uma quebra. É um ritmo tão perfeito que é como se fosse uma música em forma de filme. Eu demorei um bom tempo pra conseguir simpatizar com o Scott, porque ele realmente é bem babaca. Porém, aconteceu o exato oposto com o Wallace, o colega de quarto gay do Scott, que é de longe o melhor personagem do filme. Toda a cena que ele aparecia, eu me cagava de rir. Por algum motivo, ele me lembra muito o Robert Downey Jr. quando era jovem. Mano, eu fui pesquisar aqui e descobri que esse ator, na verdade, é irmão do Macaulay Culkin. A narrativa tem um estilo bem único de misturar a temática de games com animes e teatro. E eu fiquei apaixonado por como ele usa isso pra potencializar o seu humor nonsense. Tem uma luta contra um dos ex-malvados em que o cara tem superpoderes imbatíveis por ser vegano. Só que o Scott consegue enganar o cara pra fazer ele beber leite. E aí, do nada, aparece a polícia vegana pra revogar os poderes dele. Cara, isso é cinema. O Scott só vai entender mesmo as merdas que ele fez perto do final, quando a Ramona termina com ele da mesma forma que ele terminou com a Knives. E é nesse ponto que o longa me surpreendeu. Eu realmente não esperava que ele tivesse uma mensagem tão honesta e tão realista sobre relacionamento. Se eu tivesse visto esse filme com 17 anos, teria me poupado tanta dor de cabeça. A conclusão que eu tive assistindo Scott Pilgrim contra o Mundo é que ele é mesmo tudo isso que todo mundo diz e mais um pouco.